Bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Paulo de Tarso e desde já gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente a presença da equipe espiritual desta casa que nos guia tão amorosamente para que possamos todos ser ferramentas úteis na lavoura do Senhor. Bom, hoje vamos trazer algumas reflexões em torno da temática depressão na adolescência e juventude, por considerarmos a necessidade urgente de refletirmos à luz da doutrina espírita nas questões de saúde mental, principalmente desse público. Segundo o Ministério da Saúde e a OMS, Organização Mundial da Saúde, o suicídio é considerado como uma questão de saúde pública e a depressão o mal do século. Segundo também os estudiosos, o suicídio poderia ser prevenido unindo esforços e conhecimentos, uma vez que muitos casos estão atrelados a questões de saúde mental. No nosso caso ainda, espíritas, podemos acrescentar as observações e orientações do mundo espiritual, considerando também que estamos em momentos difíceis no planeta, momento de transição onde observamos a inversão de valores, onde agregamos sentimentos de desesperanças e tantos outros. Estamos passando por momentos de crise, quando a vulnerabilidade aumenta muito e sim, também impacta nas nossas crianças, adolescentes e jovens. E todos acabamos doentes, seja no físico ou seja no emocional. E para refletirmos quanto à questão de saúde e doença, vamos mais uma vez recorrer aos comentários da espiritualidade. O benfeitor Emmanuel coloca que, abre aspas, as doenças são frutos de uma série de abusos individuais e coletivos das criaturas desviadas das leis sábias e justas da natureza. Fecha aspas. Também é de Emmanuel o seguinte comentário, abre aspas. É necessário reconhecer que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, em serviço na Terra, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Fecha aspas. Nesse comentário, se encontra na obra Justiça Divina do Espírito Emmanuel. Assim, para a doutrina espírita, toda doença tem um fundo espiritual, sobretudo a mental, já que passa pelas entranhas do espírito imortal. Os transtornos mentais nascem na alma e se expressam no corpo. São manifestações de enfermidades no cérebro e não do cérebro. Estudando então a doutrina espírita, reconhecemos na reencarnação uma bendita oportunidade de reparos e crescimento. Reconhecemos a justiça divina e o grande trabalho das equipes espirituais encarregadas. No processo reencarnatório, que se inicia lá na fecundação, ordinariamente auxiliado pelos benfeitores espirituais, o espírito, por meio do seu perispírito, começa a ligar-se fluidicamente ao corpo que está construindo. Nessa construção, ele utilizará dos chamados genes, e estes serão escolhidos de acordo com a atuação magnética propiciada pelo seu perispírito. O processo termina no nascimento, momento em que o espírito, então, está ligado ao corpo físico. Mas, durante a infância, ainda temos alguns marcos importantes no processo reencarnatório desse ser. Na adolescência, o ser ainda está psicologicamente esquecido das tendências passadas, como que desligado psiquicamente. Nessa fase,
ele voltará a ter mais vivo seus aspectos psicológicos do passado. Eis porque esse momento é tão delicado na vida das criaturas e sujeito a surgimento de tantos conflitos e de vários transtornos mentais, seja pelo essomar do passado, seja pelas influências de hoje. O período infanto-juvenil é de grande suscetibilidade para o indivíduo, momento este que ficará exposto às influências positivas e negativas. Por vezes, lidar com as emoções é algo difícil até mesmo para nós adultos. Enquanto seres humanos, somos todos portadores de emoções diversas, que ainda não aprendemos a lidar, e por isso as evitamos ou rotulamos de negativa ou positiva. É preciso saber lidar com as nossas emoções. Não devemos nos censurar ou censurar alguém por senti-las, mas sim julgar a decisão do que faremos com elas. Se faz necessário aprender a cultivá-las, fazer bom uso delas. Quantas vezes asfixiamos e negamos nossas emoções diante de acontecimentos que nos machucam profundamente. Relegar essa parte de nós e ignorá-la, ou pior, relegar a de outra pessoa, como nossas crianças, adolescentes e jovens, pode se tornar um tanto desagradável e destrutivo nas nossas vidas, trazendo mais e mais complicações e doenças para o nosso dia a dia, nosso e dos nossos pequenos. Devemos auxiliar os pequenos a viverem o direito de sentir as emoções. Isso ajuda o processo de autodescobrimento e está vinculado a estruturas importantes da nossa vida mental. Ainda constatamos no perfil da nossa sociedade, para piorar e acrescentar essas questões, diversos preconceitos, em especial quanto à saúde mental. Esses preconceitos que derivam do orgulho e da vaidade do ser humano ainda em evolução. Há em nós um mecanismo psicológico regulado pelo nosso grau evolutivo, que assimila os fatos ou os ensinamentos de acordo com as nossas conquistas nas áreas de percepção e do entendimento. A nossa incapacidade de absorver certos aspectos da vida deve-se a causas situadas nas profundezas da nossa consciência, que está em constante aprendizado e ascensão espiritual. Portanto, não devemos nos culpar por fatos negativos do passado, pois tudo que fizemos estava no nível da nossa compreensão à época em que aconteceram. Devemos sim buscar modificá-las e fazer um novo caminho. Quem tiver a oportunidade e o interesse, busque ler as obras da série psicológica de Joana de Ângeles, que dita ao médium Divaldo Franco preciosos conhecimentos que nos faz entender a origem do sofrimento emocional humano, as fugas da realidade, o sentimento de vazio existencial, os complexos de inferioridade, o sentimento de culpa e tantos outros comportamentos que por diversas vezes é rotulado erroneamente pela sociedade e até mesmo pelas famílias de muitos adolescentes e jovens, levando-os à depressão. Gostaria agora de incluir também a fala do Espírito Irmão X, que está lá na obra Lázaro Redivivo, nos recorda que, abre aspas, os filhos não são almas criadas no instante do nascimento. São companheiros espirituais de lutas antigas, a quem pagamos débitos sagrados ou de quem recebemos alegrias puras por crédito de outros tempos. O Instituto da Família
é cadinho sublime de purificação, e o esquecimento dessa verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. Fecha aspas. Alerta-nos, então, a espiritualidade com lições de vida e orienta os corações humanos ao processo educativo do autoaperfeiçoamento, tendo como cenário o ambiente doméstico. O lar é compreendido como berço de aprendizado redentor, formador de caracteres compartilhando com o mundo social, portanto, impactando no seu progresso. E quando se trabalha com crianças e adolescentes, percebe-se reiteradas vezes que eles são um sintoma de uma condição familiar conflituosa. Isto é, o adoecimento do pequenino pode ser consequência de um desajuste na família. E as famílias são pequenas células da sociedade. Logo, temos uma sociedade também adoecida. Além da questão parental, familiar, doenças que atingem muito precocemente o sujeito, notadamente as da natureza mental, têm um grande apelo reencarnatório. Traduzem pendências herdadas de existências anteriores. Mas Deus confia em nós, aceita-nos como somos e respeita nossa evolução, pois sabe que é este o caminho, um passo de cada vez. Façamos a nossa parte, respeitamos a nós mesmos e principalmente auxiliemos aqueles que estão sobre nossa responsabilidade. Deus confiou a nós estes espíritos que hoje sofrem conforme suas tarefas. Os altos índices de depressão e sofrimento emocional em nossos jovens causa também sofrimento a todos nós. Todos sofremos. Não é necessário que seja com meu filho ou com um parente. Esse sofrimento é sim de conta da toda a sociedade. Está logo ali, bem próximo de nós, nossos lares. Não podemos ser felizes se constatamos suicídios e altos índices de depressão na sociedade, em especial na nossa juventude. Aliados a tudo isso, ainda temos os aspectos de influência espiritual, ou seja, a problemática da obsessão. Amigos espirituais explicam que ela tem atingido números pandêmicos no mundo, apesar de existir desde todos os tempos. Lembramos as orientações recebidas por Kardec de que os espíritos influenciam os pensamentos e os atos das criaturas muito mais do que se imagina, a tal ponto, muitas vezes, sem se perceber, que são eles que os dirigem. Quantas vezes as pessoas não se deixam manipular por modismos e imposições dos outros? Ao termos sobre a nossa responsabilidade um espírito recém-reencarnado, sentimos medo e muitas dúvidas quanto ao como proceder, o como educar esse espírito. Temos o nosso livre-arbítrio, mas também temos o bom senso, temos os ensinos da espiritualidade. Tivemos aqui no planeta, encarnado conosco, um ser de grande luz, que veio para nos deixar um material, um manual de orientações que serve para o nosso aprendizado e também como orientador à educação e ao proceder a quanto os nossos filhos, netos, sobrinhos, enfim, todo aquele espírito sob nossa tutela. Se o passado nos traz tarefas laboriosas, o futuro podemos fazer que seja melhor. Buscando o estudo e a compreensão do Evangelho Divino, buscando e dando apoio a cada um que esteja à nossa volta, podemos transformar essa situação de sociedade doente para uma sociedade saudável, fraterna e amorosa. Saudável física e mentalmente.
Para encerrar nossas reflexões de hoje, peço a permissão para ler para vocês um pequeno trecho de autoria do espírito Neio Lúcio, pelas mãos de Chico Xavier, que se encontra lá na obra Jesus no Lar. Vamos ao texto. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu um tanto quanto excitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o olheiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta diária, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Fecha aspas. É nesse contexto, então, que propomos a reflexão da nossa participação na realidade da sociedade atual. Nós, espíritas, cristãos, não podemos ser passivos, uma vez que reconhecemos esses fatos. Se torna necessário trabalharmos em nosso interior os valores cristãos e auxiliar a todo aquele que estiver sobre nossa tutela. Termino aqui com o desejo sincero de que essas reflexões lhes provoquem outras tantas e que se lembrem que todos somos espíritos maravilhosos. Afinal, somos filhos de Deus e o nosso irmão maior é Jesus. E eles confiam em cada um de nós. Estamos hoje melhor do que ontem e amanhã seremos ainda melhor. Vamos colocar mãos à obra, com fé e confiança em Deus e na espiritualidade. Uma boa noite a todos e até a próxima tarefa.